Bom, vamos iniciar hoje, então, o curso de computação quântica e criptografia das atividades formativas de verão do CBPF, número 19, 2022. Eu sou Armando Flávio Rodrigues, sou professor adjunto da UF, em Volta Redonda, e professor visitante do CBPF. Eu queria antes apresentar o curso, em linhas gerais, só para dar uma ideia do que a gente vai apresentar ao longo de algumas aulas. Bom, este é o curso, esse endereço aqui é o endereço onde está o material, onde estão as notas de aula e mais algumas referências. Só algumas, porque, na verdade, são mais de 500 referências. Então, não fazia sentido disponibilizar isso tudo. Mas vocês podem abrir essa página, né, e fazer o download do que interessar a vocês, inclusive das próprias aulas que a gente vai ver agora. O roteiro é o seguinte: vou apresentar uma introdução, apresentar o início da computação quântica, que se deve ao físico Richard Feynman, em 1981, a gente vai ver isso. Hoje eu vou mostrar também uns videozinhos curtos, mas muito interessantes e motivadores, espero. E vamos em frente com a teoria. Um ponto central, hoje em dia, na computação quântica, embora não fosse claro isso no início, há 40 anos atrás, né, é o conceito de emaranhamento. É o fenômeno, na verdade, quântico, essencialmente quântico, do emaranhamento, que tem a ver diretamente com as correlações quânticas, como a gente vai ver. E para estudar isso, a gente precisa de uma base estatística, né, sintetizada no operador densidade. O operador densidade é um operador em 4 dimensões, que pode ser associado a uma matriz 2x2. Então, a gente vai ter que falar, para o bom entendimento do material que virá a seguir, do operador densidade, da sua definição, das suas vantagens. Ao final dessa apresentação, eu vou mostrar alguns resultados experimentais bastante recentes sobre o emaranhamento, né? A gente vai ver que realmente ele está onipresente na mecânica quântica, em todas as escalas, seja na escala subatômica ou na escala cosmológica. Em seguida, falaremos de pares de Bell, ou estados de Bell, que são, na verdade, estados que foram, não na sua forma atual, mas foram intuídos, né, em 1935, por Einstein, Podolsky e Rosen, quando escreveram um artigo
bastante crítico sobre a mecânica quântica. Eles diziam que a mecânica quântica era incompleta, não estava errada, mas era incompleta, o que posteriormente veio se demonstrar que não era bem assim. E graças a isso, hoje a gente aprofunda muito o estudo do emaranhamento. A gente pode chamar também, como a gente vai ver, esses estados de Bell, ou pares de Bell, com estados EPR. EPR são as iniciais de Einstein, Podolsky e Rosen, três físicos que escreveram, que assinaram esse artigo em 1935. Em seguida, eu vou apresentar alguns textos, bastante recentes também, que vão mais longe até, associam o emaranhamento à própria origem do espaço-tempo e à própria origem da gravidade. São interpretações atuais. A gente vai necessitar de algum ferramental básico matemático, no caso, a definição do que vem a ser o espaço antes de Sitter, e várias exposições que a gente vai ver se baseiam na dualidade entre esse espaço antes de Sitter e uma teoria de campos. No caso, uma teoria conforme de campos. Conforme no sentido de que os ângulos são conservados, mas isso é simplesmente para dizer que é uma teoria de campos que vive dentro de uma esfera unitária. Em seguida, a gente vai entrar em outro aspecto também fundamental, depois da computação quântica, que é a criptografia. Né? Vamos definir e dar alguns exemplos de criptografia ao longo, inclusive, da história, até chegar aos dias de hoje, a criptografia quântica. Em seguida, vamos falar de algoritmos. Para falar de algoritmos, a gente tem que falar de complexidade computacional. É uma área bastante desenvolvida, bastante complexa, né? Sem trocadilhos, mas eu vou apresentar apenas uma visão superficial, a gente não vai precisar se aprofundar muito. Só precisa saber que existe e o que ela implica em termos da computação quântica. Eu vou apresentar alguns algoritmos e resultados, teoremas importantes, alguns códigos quânticos, e vamos, em seguida, tratar de uma materialização, digamos assim, não de um computador quântico, mas de um processador quântico, que desde 2011 vem sendo usado por grandes empresas, por grandes corporações, inclusive a NASA, a gente vai ver. Ao final, a gente vai falar um pouco de buracos negros, porque um conceito fundamental que foi surgindo desde o início do estudo de buracos negros é o conceito da informação. A informação que está contida em um buraco negro ou que pode escapar do buraco negro. Daí, o paradoxo da informação. A gente vai ver rapidamente do que se trata esse paradoxo da informação. Em seguida, eu vou apresentar mais alguns resultados, né, que tem a ver com isso que a gente falou anteriormente, emaranhamento, a origem do espaço-tempo, e vão ter que falar de entropias, né?
especialmente quando você fala de emaranhamento, você precisa falar da entropia de von Neumann, que é uma quantificação de um emaranhamento. É uma das formas de você diagnosticar se dois sistemas estão emaranhados ou não. A gente vai ver outras formas também, mas essa diz respeito diretamente à física, né? E ao conceito de entropia. Vamos falar um pouco também em métricas, já que a gente vai falar do papel do emaranhamento suposto, né? Um papel suposto, hipotético, na formação do próprio espaço-tempo e da gravidade, especialmente da gravidade quântica. E vamos apresentar alguns trabalhos bastante recentes que tentam dar uma forma física a essas hipóteses, né? De como a gravidade surge através de, por exemplo, a termodinâmica, ou através de uma teoria de elasticidade, ou também de uma teoria que estuda o vidro, a formação do vidro, né? Vocês vejam que, na verdade, a gente vai percorrer uma bagatela de 390 páginas, né? Mas acredito que vai ser bastante produtivo esse nosso curso. Para começar, a gente tem que perguntar por que um curso sobre computação quântica, né? Quando as grandes empresas até hoje não foram capazes de construir um computador quântico universal. O máximo que se conseguiu em termos de, por exemplo, fatoração de um número em seus fatores primos foi a fatoração do número 21. 21 igual a 3 vezes 7. A fatoração do 35, por exemplo, ainda não foi obtida. Se tentou, alguns anos atrás, a IBM, inclusive, foi quem fez esse experimento, mas não conseguiu exatamente por causa de uma maldição, digamos assim, que assola os computadores quânticos, que é o ruído. O ruído e os erros. Os erros que se propagam e, se não forem corrigidos quanticamente, eles acabam impedindo, né, que você obtenha um resultado. Foi isso que aconteceu quando a IBM quis fatorar o número 35, não chegar ao final. Um recorde atual ainda é a faturação do número 21. Aí a gente vai ter que se acostumar com uma certa nomenclatura, né, usada em computação quântica, certo jargão. A gente vai ver como surgem essas expressões, né? Uma delas, nos termos em inglês, é o eavesdroppers, no sentido de serem intrusos em uma comunicação quântica. Uma imagem que se usa muito na computação quântica é um antropomorfismo, né? Dizer que a comunicação quântica entre A e B é a comunicação entre Alice e Bob. Apenas para exemplificar que é uma comunicação entre dois agentes inteligentes, né? E os eavesdroppers são exatamente os intrusos, são os espiões, e vieram a ser associados a uma terceira personagem,
a Eva, ou Eve. Né? É interessante a gente ver de onde vem essa expressão e o que tem a ver com a computação quântica. Na verdade, são esculturas em madeira que o Henrique VIII, um rei inglês do século XVI, né? Era especializado em cortar a cabeça das mulheres, das suas esposas. Ele era um rei autocrático, evidentemente, e vivia eternamente com medo de que os nobres conspirassem contra ele. Então ele descobriu um jeito, né, que exercia uma certa pressão psicológica sobre a nobreza, e foi mandar esculpir em madeira, né, figuras humanas que estavam fixados no teto, ou nas eaves. Né? Aqueles eaves ali são toras de madeira que sustentam o forro. Né? E elas aparecem aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar a seguir. Mary Anne Boleyn. Henry didn't go into the Reformation intending to give up the Catholic religion whatsoever. He did it because he wanted something. He wanted. A divorce, he wanted a male heir, and he wanted that supremacy that Cromwell would offer him. For many Englishmen, following their king in a break from Rome is harder to accept. This was an age of religious fervour. People devoutly believed in their faith. So to potentially give up your chance of the afterlife in order to swear allegiance to your king would have presented just a terrible conundrum. For Henry, there can be no conundrum. You are either with him or against him. The king now makes it treason to question either his supremacy over the church Agora vão or the aparecer legitimacy of his new marriage. as tais figuras humanas His death. presas no teto. Henry's new treason law was reflected in the very architecture of his new Great Hall at Hampton Court Palace. Up in the eaves, you see these little figures dotted all over the ceiling. They're called eavesdroppers because they were literally in the eaves of the roof. They were there for a very specific purpose. Henry wanted the courtiers down below to know that everything they said was overheard. All those
Então, vamos retomar a nossa explanação aqui, o nosso texto, depois de mostrar de onde vem essa expressão eavesdropping. Bom, a gente pode resumir a computação quântica essencialmente a dois grandes objetivos: a transmissão de informação de um ambiente A, o que vai depender, evidentemente, da correção dos erros da informação, e a confiabilidade da informação recebida em um ambiente B, onde ela vai ser processada. Mas isso não é apenas uma nova tecnologia. Isso envolve vários ramos científicos. A gente vai ver em mais detalhe quais são esses. E há cientistas da computação, inclusive, que acreditam que o próprio universo funcione como um computador quântico, a partir do instante que a gente sabe que toda a natureza, na escala microscópica, é quântica, né? Então, há essa hipótese, né, que é bastante rica, né, bastante produtiva, né, e que a gente vai tentar esmiuçar melhor. Especialmente quando entram o emaranhamento e o alcance desse emaranhamento. Em 2020, foi demonstrado por um grupo de cientistas da computação um resultado de matemática pura, mas também associado à ciência da computação, fundamental, que é não ser possível se determinar o alcance do emaranhamento. Simplesmente se trata de um indecidível, ou seja, a gente não tem nenhum algoritmo, não tem nenhuma base teórica em primeiros princípios, né, que demonstre um alcance definido ao emaranhamento. Então, ele pode ser, como eu já disse, circunscrito a partículas subatômicas, ou, como a gente vai ver, a fótons originários do Sol que interferem com fótons gerados aqui na Terra, né? 150 milhões de quilômetros de distância. Agora eu quero apresentar um videozinho um pouco mais longo, né, mas que tem diretamente a ver com o nosso assunto. Esta foi uma reportagem que saiu na revista Quanta, né, na revista online. É um artigo escrito por um dos grandes líderes da computação quântica atualmente, Scott Aronson, que assina esse artigo, né? Eu traduzi uma parte do artigo, ele é meio longo, né? Mas o que eu quero mostrar agora é esse vídeo que eu acho bastante interessante, bastante motivador.
vocês vão ver que nele aparecem 3 cientistas da computação quântica. Todos os 3 líderes nessa área. O próprio Scott Aronson, uma física chamada Dorothy Aharonov, que é a sobrinha daquele físico Yakir Aharonov, do efeito Aharonov-Bohm, que quem já fez mecânica quântica 2 conhece. E o terceiro é o John Preskill. O John Preskill é um dos maiores líderes de computação quântica há alguns anos, né? E ele tem ideias bastante claras a respeito da importância da computação quântica, não no sentido de construir um computador, mas no sentido de aprofundar o nosso conhecimento, as nossas teorias a respeito da própria física. Então, vamos ver. Esse vídeo, eu vou acionar as legendas em inglês. Here, inside this refrigerator, at a temperature just a tick above absolute zero, isolated from the rest of the universe, is a quantum computer. If you believe the hype, this nascent technology embodies the promise of the future and has the potential to revolutionize our lives with its turbocharged computation. But quantum computers aren't the next generation of supercomputers. They're something else entirely. And before we can even begin to talk about their potential applications, we need to understand the fundamental physics that drives the theory of quantum computing. Isso aí, na verdade, é o We'll chip. need to dive into another Quântico. dimension, Tudo o resto smaller são and more alien than anything refrigeradores. we intuitively understand. The subatomic Mantém o world chip of a uma quantum mechanics. temperatura de milésimos de Kelvin. In the 1980s, one of the most important physicists of the 20th century encountered a major roadblock. Richard Feynman was hungry for a window into the quantum universe. But quantum systems, by nature, are fragile, and the information they hold hides from us. Because Feynman couldn't directly observe quantum events, he wanted to design a simulation. It quickly became clear that his computer wasn't up to the task. As he added particles to the quantum systems he was modeling, the cost of computation began to rise exponentially. Feynman concluded that classical computers just can't scale up fast enough to keep pace with the growing complexity of quantum calculations. Then he had a breakthrough. What if he could design a tool made up of quantum elements itself? This instrument would operate according to the laws of quantum physics, making it the perfect way to probe the mysteries of the quantum realm. The idea of the quantum computer was born, and by dreaming it up, Feynman had started to build a bridge between quantum physics and computer science. To understand how quantum computing works, it's essential to start by understanding what makes it quantum in the first place. This means that we need to talk about what's at the heart of quantum physics, a concept called amplitudes. Quantum mechanics, at its core, is a change to the rules of probability. And this is also where the power of quantum computing comes from these different rules of probability than the ones that we are used to. For example, if you want to know the classical probability of an event, say a coin landing tails exactly 10 times out of 20, you add up the probabilities of all the different ways that event could happen. That's just common sense. But common sense doesn't govern the quantum universe. Before you measure a subatomic particle, you can think about it as a wave of probability that exists in a kind of black box, a quantum system with many different chances of being in many different places. Amplitudes are closely related to probabilities, but they're not probabilities. The key difference is, while probability is always a number from 0 to 1, amplitudes are complex. And what this means is that they obey different rules. If I want to know the total amplitude for something to happen, I have to add up the amplitudes for all the different ways that it could have happened. But when I add up amplitudes, I see something new, which is that a particle might reach a certain place one way with a positive amplitude and another way with a negative amplitude.
And if that happens, then those two amplitudes can cancel each other out so that the total amplitude would be zero. And that would mean that that thing would never happen at all. This is sort of the central thing that quantum mechanics says about the world, right? That the way that you describe a physical system is by a list of amplitudes. And the way that a physical system changes over time is by a linear transformation of these amplitudes. But how can quantum computers use amplitudes to store and manipulate information quantumly? This is a qubit. It's the basic computational unit in quantum computing. Qubits are like bits in a classical computer. Essa esfera, a gente vai ver que ela é chamada de A bit esfera is de binary. Bohr. It stores information in strings of binary digits that can only be 0 or 1. But qubits are made of subatomic particles, so they operate according to subatomic logic. Qubits can be 0, 1, or what we call a linear combination of 0 and 1. This fluid combination of amplitudes is at the core of quantum computing. Before you measure a qubit, it exists in a state called superposition. You can think about it as a quantum version of a probability distribution, where each qubit has some amplitude for being 0 and some amplitude for being 1. Superposition is the reason why it takes a vast number of classical bits to describe the quantum state of even a tiny number of particles. When two or more qubits are in this closed state of superposition, they relate to one another through the phenomenon of entanglement. This means that their final outcomes, when we measure them, are mathematically related. The key concept for understanding how quantum computing can be powerful compared to classical computing is what we call quantum entanglement. And that is the word we use for the characteristic correlations among parts of a quantum system, which are different from the correlations that we normally encounter in the classical, in ordinary experience. You could think of it as like a book. When you look at the pages one at a time, you don't see any information, you just see random gibberish. It's because the information isn't encoded in the individual pages, but in the correlations among them. And to read the book, you have to collectively observe many pages at once. It turns out, and this is part of what's so interesting, that if you want to describe very highly entangled states using ordinary bits, it's extremely expensive. Imagine that you had a primitive 10-qubit computer. It could store 2 to the 10th power values in parallel. To describe this entangled configuration with a classical computer, you'd need 2 kilobytes or 16,000 bits. Expand to a system with 500 entangled qubits, and you now require more classical bits than there are atoms in the known universe. This is exactly what Feynman meant when he said that classical computers weren't scalable for simulating quantum mechanics. For a quantum computer to be of any use, you need to measure information from the qubits to get an output. The problem is, when a quantum system is measured, it collapses into a classical state. If anything carries away information about whether that qubit is 0 or 1, so for example, if that information gets recorded in some radiation that's escaping from the quantum computer, then the effect on the qubit will be exactly as if someone had measured it. To extract an answer from the quantum system that isn't just a random outcome of probability, like the flip of a coin, we have to use interference. You can see interference when waves in a pool hit each other, and one wave is above the surface and the other wave is below the surface, and they hit each other and they cancel each other. Interference is just what amplitudes do when you add them up. If something can happen one way with an amplitude of a half and another way with an amplitude of minus a half, then the total amplitude for it to happen would be 0. This is what you do in the famous double slit experiment. You close one of the paths, and then you see that now the thing that previously never happened now can happen. This is a quantum algorithm. Scientists can harness interference by creating a deterministic sequence of qubit gates. These qubit gates cause the amplitudes to add up constructively. This means that they're mathematically guaranteed to boost the probability of seeing one of the right answers. You might ask, how could you possibly concentrate all this amplitude on the right answer when you yourself don't know in advance which answer is the right one? But, this is exactly why
designing quantum algorithms is so difficult, and why we have a whole field that's been studying it for decades. Since 1994, there have been a few major breakthroughs in quantum algorithms, with theoretical applications in fields such as cybersecurity and search optimization. But according to most experts in the field, quantum computers are most likely to be useful for what they were born to do, when a curious physicist wondered about the deep structure of our world. I find quantum computing exciting as a way to explore physics. Now, whether that's going to make anybody any money, whether there be practical applications in the near term, that's still very much an open question. But at least for physicists, it's an exciting time. The truth is, the most important application, I believe, of quantum computers is something that we don't know yet. I'm sure that once we have a quantum computer to play with, we will find amazing applications that we can't yet foresee. Voltando agora à nossa apresentação. Vamos continuar a discorrer sobre os assuntos que a gente apresentou anteriormente. Conforme foi mostrado rapidamente nesse vídeo que a gente viu, deixa eu só verificar se está compartilhando isso mesmo. Está. Como eu ia dizendo, há 40 anos atrás, o Richard Phillips Feynman abriu um curso de computação no California Technology Institute, Caltech, e deu várias palestras lá sobre computação e, como sempre, ele não anotou. Então, a gente vai ler um artigo que um aluno, né, que assistiu às palestras escreveu sobre as notas de aula que ele redigiu ao longo das apresentações do Feynman. É claro que o Feynman depois reviu, né, o texto e assinou embaixo. Mas esse foi o primeiro artigo, né, que apareceu naquele vídeo, inclusive, rapidamente, simulando física com computadores. O artigo foi enviado, publicação em 81, mas só foi publicado no IJTP em 1982. Né? Isso é um assunto novo, inclusive, apesar de ser do Feynman, né, que já tinha o Prêmio Nobel desde 1965, mas o assunto era muito novo, então houve uma demora, né, em analisar o artigo, mas ele acabou sendo publicado assim como os outros artigos que ele escreveu. Aliás, naquela página que eu mostrei a vocês, há os artigos que o Feynman escreveu, ou que escreveram para ele, né, relativos às
palestras que ele deu nesse curso e posteriormente também. Escreveu de 1981 a 1986. Considerando que ele morreu em 1989, né, talvez tenha sido a última grande realização do Feynman, a criação da computação quântica. Aqui eu traduzi livremente uma parte desse artigo, não o artigo integral, né? Não vou ler, só mostrar que ele já estava, inclusive, imaginando que, como eu falei, o próprio espaço-tempo seria descrito através de operadores quânticos de criação e aniquilação. Ou seja, se o ponto do espaço-tempo estiver ocupado por uma partícula, o operador de criação, ou melhor, de aniquilação, destrói essa partícula. Aí, aquele ponto do espaço-tempo vai passar ao estado desocupado e vice-versa, né? O operador de criação, aplicado a um ponto do espaço-tempo que está desocupado, ele cria uma partícula naquele ponto. Então, ele vai construindo uma operacionalidade matemática sobre o espaço-tempo e recai, como não podia deixar acontecer, nas matrizes de Pauli, né? Nas matrizes hermitianas de Pauli, que o Wolfgang Pauli definiu quando foi necessário se atribuir spin às soluções da equação de Schrödinger, que não considera o spin. Essas matrizes de Pauli, a gente vai ver que elas têm uma importância muito grande na computação quântica. Até porque, quando você acrescenta o operador de identidades, aqui, essas 4 matrizes são uma base ortonormal para o conjunto de matrizes 2x2. Então, a gente vai ver mais tarde que aqueles operadores de densidade, as matrizes de densidade, estão sempre relacionados à matriz de Pauli. Sempre podem ser expressos através de matrizes de Pauli. E o Feynman encerra a palestra dele, eu não vou entrar em detalhes, com uma demonstração usando o estilo dele, né? Inteiramente, do teorema de Bell, que o físico John Bell havia elaborado em 1964, né? Há 17 anos antes. O teorema de Bell resulta nas desigualdades de Bell, que foram as responsáveis por botar uma pá de cal naquela argumentação de Einstein, de Podolsky e Rosen, de que a mecânica quântica era incompleta. Simplesmente, a mecânica quântica ela viola essas desigualdades de Bell, que seriam associadas a uma representação clássica, né, com variáveis ocultas dos fenômenos quânticos. Isso a gente vai ver em mais detalhe mais à frente. Então, o Feynman apresenta aqui na palestra dele uns experimentos imaginários, né, como polarização de fótons, correlação entre 2 fótons. Ele não fala ainda em emaranhamento, né? Era muito cedo ainda, né? Mas quando ele fala na correlação entre 2 fótons, está implicitamente utilizando o emaranhamento entre esses fótons. Analisa as probabilidades e acaba, ao final, fazendo a demonstração de caminhos diferentes dos caminhos que o Bell usou, mas de uma forma bastante descritiva, né? Ele calcula as
probabilidades clássicas, usando esses diagramas que a gente está vendo aqui. E anteriormente ele já encontrou as probabilidades quânticas, né? Para o mesmo evento, de encontrar polarizações de fótons correlacionadas entre si. E com essas probabilidades quânticas estão associadas à função cosseno quadrado, elas vão dar um valor diferente e maior do que as probabilidades clássicas, as quais ele encontra aqui, né? Usando essas figurinhas. E encerra dizendo que essa desigualdade de Bell é uma dificuldade, né? Uma dificuldade porque os experimentos confirmam os resultados da violação da desigualdade de Bell, que não são esperados quando você analisa classicamente o problema. E encerra dizendo: eis porque a mecânica quântica parece não poder ser limitada em um computador clássico. E essa dificuldade que ele se refere é exatamente o emaranhamento, né? Que é a causa real de você não poder descrever um fenômeno quântico por lógica clássica. E a última frase, eu fiz questão de reproduzir aqui, ele diz que não está feliz com todas as análises que acompanham a teoria clássica, porque a natureza não era clássica. E aquelas expressões que ele usava, né? Que diabo. E se você quer fazer uma simulação da natureza, fará melhor com a mecânica quântica. Por Deus, este é um problema maravilhoso, porque não parece ser nem um pouco simples. Obrigado. A gente está enfrentando essa não simplicidade até hoje, né? Há 40 anos que a gente vem lidando com esse mesmo problema maravilhoso do Feynman, que ele mesmo dizia que não era nem um pouco simples. Aqui eu vou apresentar mais um videozinho útil, né? Nessa introdução, até para ficar menos árida, né? Sobre emaranhamento. Também acho um vídeo rápido, é bem descritivo, né? That's when two particles become mysteriously linked. When you measure some property, like spin, of one particle, you automatically know what the spin of its partner will be, even if that other particle is on the opposite side of the universe. Weird, right? Let's break it down. Imagine each particle is a coin. Spin those coins on a table. Will they land heads or tails? You don't know. Similarly, a particle's spin is a mystery until you measure it. Now, let's assume these coins become entangled. They're still spinning. Finally, one lands. You see that it's heads. Now, you know that the other coin, whenever it lands, will be tails. Guaranteed. The coins, or particles, aren't communicating. One doesn't call up the other one and tell it to land tails. Instead, they're like two parts of a whole,
with a shared history and a mysterious, inexplicable cosmic connection. That's the magic of quantum entanglement. Physicists have been exploring how to use entangled particles to build powerful quantum computers Esse and unbreakable computador ciphers. pequeno, na verdade, But now, some scientists a gente think vai that ver the mais tarde. long-distance connection has more fundamental importance. Quantum entanglement may serve as the thread that stitches space together. Researchers studying mathematical models of the universe have found that cutting the link between previously entangled particles is like tearing apart the fabric of space-time. So entanglement, a concept Einstein strongly disliked, may actually be the key to making his general theory of relativity jive with quantum theory. Bom, agora vamos retornar de vez ao nosso texto. E tentar explicar um pouco melhor essas coisas todas. Mas antes da gente entrar de cabeça, né, eu vou citar aqui algumas frases do Scott Aronson, que estão naquele artigo, né, que precede aquele penúltimo vídeo que a gente viu, em que ele critica, né, a imagem de que os computadores quânticos vão resolver tudo. Né? E, ao mesmo tempo, ele critica quem usa a computação quântica para ganhar dinheiro, né? Usando fundos de governos, corporações. E cita o Feynman. O Feynman disse uma vez sobre o trabalho de eletrodinâmica quântica que lhe deu o prêmio Nobel, quando alguém pediu que explicasse em poucas frases a eletrodinâmica quântica, ele respondeu: se fosse possível, não teria valido um prêmio Nobel. Aí, aquele ano misterioso que apareceu naquele vídeo, né, em 1994, foi a data em que esse matemático americano, Peter Shor, construiu o primeiro algoritmo quântico de fatoração de um número. E, teoricamente, esse algoritmo é capaz de fatorar um número de tamanho arbitrário, evidentemente tamanho finito, né? Mas arbitrário. E aí é que a coisa pega, né? Porque, como eu disse lá no começo, o recorde em computação quântica de fatoração usando esse algoritmo do Peter Shor foi fatorar o número 21. 21 igual a 3 vezes 7. Então, isso justifica o que o Scott Aronson fala. Né? Computadores quânticos não revolucionaram tudo. No resto, ele discorre sobre esse mesmo tema. Uma parte a gente já ouviu ele falando, ele citando, inclusive no próprio vídeo. Né? É interessante vocês lerem o artigo original que aparece naquele vídeo. Né? Ele é livre para você fazer o download dele. Mas vamos continuar
a expor a nossa explanação aqui. Como eu falei, a gente vai precisar do conceito de matriz ou operador de densidade. Por que isso? Por um motivo muito simples. A mecânica quântica, que a gente aprende nos livros textos, ela se aplica com seus postulados, né, e seus recursos matemáticos e algébricos, a um sistema quântico fechado. Você, para aplicar os postulados da mecânica quântica com sucesso, você tem que considerar um sistema quântico fechado, como é o caso dos que a gente sabe resolver de forma exata, né, usando a equação de Schrödinger, como é o caso do átomo de hidrogênio, como é o caso do oscilador harmônico simples, e aqueles casos ideais, né, de partícula na caixa, poços de potencial retangulares, barreiras de potencial retangulares, que são sistemas ideais, né, mas que funcionam sobre um sistema quântico fechado. Mas no mundo real, principalmente em um computador quântico, no interior de um computador quântico, os sistemas quânticos são abertos, no sentido de que eles sempre, obrigatoriamente, vão interagir com o ambiente em que eles estão imersos. É por isso que você, para construir um computador quântico, precisa colocar o chip a uma temperatura de milésimos de Kelvin, né? 10 milésimos de Kelvin, 15 milésimos de Kelvin, assim por diante. Ou menos, né, se for possível. Mas a gente precisa lidar com sistemas quânticos abertos. E esses sistemas quânticos abertos, eles são muito melhor tratados, né, matematicamente, através do operador de densidade. Porque ele lida com o quê? Ele lida com o conceito de mistura de estados, né? Uma mistura de estado significa que o sistema total ele não é acessível em termos de informação. A gente só consegue acessar uma parte dele. Então, essa informação incompleta de mecânica quântica, né, você associa um estado a uma função de onda psi, que tem uma probabilidade P, a psi1 com P1, a psi2 com P2. Então, a soma dessas probabilidades, desses vários estados, obrigatoriamente vai ter que ser igual a 1, para fazer sentido a descrição em termos de probabilidade. Mas isso é uma mistura estatística. É fácil ver por quê. Porque não há interferência entre esses estados. Esses estados são fisicamente, mecânica quanticamente independentes. Cada um tem a sua probabilidade, seu peso probabilístico. Então, você não pode lidar com eles como se fosse um estado médio. Você tem que lidar com todos os estados intermediários. Se você soubesse o estado global de um sistema, psi1 até psi2 até psi-n, se houvesse um vetor de estado que correspondesse, aí você poderia usar a mecânica quântica. E se você souber o estado de um desses K, vetores de estado, de psi1 a psi-k, se você conhecer o estado psi-k integralmente,
todos os outros estados vão ser zero. Vão ter probabilidade zero. E quer dizer que o psicar vai ser um estado puro. Então, no caso de uma mistura estatística, as diferenças para os sistemas fechados quânticos são essencialmente essas. Esses diversos estados, psi1, psi2 até psicar, não são forçosamente ortogonais. Eles têm que ser normados, ou seja, a norma de cada um deles tem que ser igual a 1. Mas eles não são ortogonais, né? E a gente vê que o conceito de probabilidade intervém em dois níveis diferentes. Em primeiro lugar, inicialmente, quando o sistema é conhecido. Se o vetor de estado é conhecido, se K é conhecido, por exemplo, todas as outras probabilidades diferentes de P em se K vão ser zero. A psicar será 1. Em segundo lugar, quando você vai aplicar os postulados que dizem respeito à medida. Medida no sentido quântico. Então, são duas razões totalmente diferentes que fazem com que a gente obrigatoriamente introduza probabilidade desconhecendo o estado inicial do sistema ou desconhecendo uma parte desse sistema. E outra coisa também, a última, né? Não se pode confundir o sistema sobre o qual a informação é dada por uma mistura estatística de estados com outro cujo estado é uma superposição linear de estados, né? Essa é a diferença que eu falei. Essa representação aqui é a representação onde você usa as várias componentes de um estado afetadas de coeficientes que vão dar, no final, o peso de cada uma delas. Peso quântico. No caso da mistura estatística, a coisa é diferente. Você não tem uma superposição de estados, você tem uma soma de probabilidades. Ou seja, quando você fala em superposição de estados, você está forçosamente considerando um sistema quântico fechado, onde existe a possibilidade de interferência entre os diversos estados que compõem esse sistema. Então, concluindo, é impossível descrever uma mistura estatística através de um vetor médio de estados. Por esse motivo. Então, a gente tem que definir um certo operador, chamado operador densidade, que seja capaz de lidar com os dois casos. O caso em que o sistema quântico é fechado, o caso puro, o caso em que o sistema quântico é uma mistura probabilística. Aqui há detalhes matemáticos que eu não vou me alongar, teorema de Liouville, né? Mas o importante é como a gente descreve o estado puro usando o vetor de estado. Usando a representação de Schrödinger, esse ZU em CN forma uma base ortonormal discreta do estado dos estados. E os coeficientes têm que satisfazer esta relação, a chamada
relação de completeza, né, que assegura que a gente vai obter, ao calcular as probabilidades somatórias, a gente obtenha uma certa probabilidade. Isso exprime o fato de que aquele vetor precisa ter, tem norma 1, né? Simplesmente é imediato. Considerando agora um observável A associado a um operador A, né? Os elementos de matriz desse operador, naquela base, o índice N, a gente obtém ensanduichando ele entre um BRA, o N, e um CAT. O P vai obter um elemento de matriz A, índice NP. Então, o valor médio daquele operador A, em um certo instante, se obtém simplesmente obtendo o valor médio relativo ao estado psi desse T. Traduzindo naquele somatório, como os C e Cn são números complexos, a gente vai ter termos cruzados, né? Cn asterisco é o conjugado do Cn, um CP. E a equação de evolução daquele estado é a própria equação de Schrödinger, né? A gente está lidando com o estado quântico fechado, então a gente pode dizer que existe um hamiltoniano e, portanto, a equação de Schrödinger, independente do tempo, vai dar evolução daquela expressão, né, do psi de T. Agora a gente pode fazer essa mesma análise matemática ou algébrica, né, usando não um operador arbitrário A, usando um operador densidade. A gente começa através daquela expressão que a gente obteve para aquele observador A. Aqui é a média do A, onde a gente obteve expressões quadráticas, né? Que são os elementos de matriz do operador de T, CAT, produto tensorial, o BRA de T. Também é chamado de um projetor sobre o CAT de T. Né? Esse BRA aqui projeta o estado sobre o CAT de T. E como é que a gente escreve o psi de T? Escreve simplesmente como sendo esse produto entre os coeficientes Cn asterisco e Cp. Então, agora a gente introduz um operador definido por essa operação quadrática, né? Essa expressão quadrática, isso aqui é um produto tensorial, e chama esse operador de ρ de T. Então, o ρ de T vai ser igual exatamente àquela expressão. O BRA, o CAT psi de T multiplicando o BRA psi de T. Naquela mesma base, o N, né, ortonormal, esse operador, como eu já adiantei, ele é representado através de uma matriz, chamada matriz de densidade. A gente costuma intercambiar as expressões matriz e operador de densidade, simplesmente porque a matriz é uma representação matricial. O operador é um operador quântico. Então, fica bem claro aqui por essa expressão. E os elementos, então, desse ρ índice Pn de T vão ser exatamente aqueles que a gente já obteve antes. Agora vem a surpresa, né? Basta você conhecer o ρ de T, no caso de um estado puro,
para chegar às mesmas conclusões a que a gente chegou usando os postulados da mecânica quântica. Você obtém tudo que você precisa, tanto de uma forma quanto de outra. Ou usando a equação de Schrödinger dependente do tempo, ou usando o operador densidade. Veja que estamos falando de estado puro, né? Estado de um sistema quântico fechado. Bom, considerando a matriz de densidade, a soma dos elementos diagonais da matriz de densidade, que é chamada de traço, né? É sempre, por definição de probabilidade, né? Sempre será igual a 1. O traço de ρ de t, no caso de um estado puro, é sempre 1. Outro resultado imediato é que aquele valor esperado, né, do operador A de t, você pode escrever em termos desse operador ρ. Vai ser o traço do ρ de t vezes o A. E a evolução no tempo desse operador ρ de t, você obtém diretamente da equação de Schrödinger dependente do tempo. Você vai ter essa expressão aqui. E H cortado, a derivada no tempo de ρ de t, igual ao comutador do Hamiltoniano com o próprio operador densidade, ρ de t. Atualmente, a gente usa as unidades de Planck, unidades naturais, né? Fazendo H cortado igual a 1. Então, essa expressão fica mais simples assim, né? Ρ ponto, ou seja, dρ dt, igual a menos I, o comutador de H-ρ. Então, aquela conservação de probabilidade essencial à mecânica quântica de um sistema fechado é expressa simplesmente através do traço do operador. Traço de ρ igual a 1. E o valor médio de um observável é calculado através daquela fórmula, como a gente obteve ali. Traço de ρ de t vezes A. E a evolução do tempo, também já obtivemos essa expressão. O a gente precisa, para identificar a análise de um sistema quântico fechado, através do operador de densidade, com a análise através dos postulados da mecânica quântica, de um operador arbitrário, a gente tem que encontrar as probabilidades dos diferentes resultados que uma medida de um observável A possa ter no instante T. Escrevemos sob a forma de um projetor sobre o subespaço próprio, associado ao autovalor AN. Então, a gente vai ter, finalmente, usando aquela expressão de valor médio acima, que essa probabilidade vai ser o traço do P índice N vezes o ρ de T. Isso é exatamente a decorrência, né? O Dirac descobriu isso em 1927, é decorrência de uma interpretação quântica, ou de uma versão quântica, de um teorema do século XVIII, o teorema de Liouville. Na mecânica clássica hamiltoniana, é formulado através dos colchetes de Poisson, mas que na mecânica quântica, os colchetes de Poisson se transformam em um comutador entre essas grandezas físicas, que no caso da mecânica quântica são operadores, no caso da mecânica clássica são funções reais, mas é por isso que o operador de densidade
quando a sua variação no tempo é definida assim desta forma, como a gente já fez antes, reproduz, no caso do estado puro, exatamente os resultados que a mecânica quântica habitual de um sistema fechado. Então, sempre que eu falar em caso puro, eu estou falando de um sistema fechado, né? Isso. E agora a gente vai ver que o sistema pode ser descrito igualmente, com a mesma qualidade, com os mesmos resultados exatos, através do operador de densidade ou através do vetor de estado. E quais as vantagens, então, do operador de densidade? A primeira, né, que a gente só vai ver depois, só surge depois, é que o operador de densidade ele é quadrático. Isso aqui é um produto tensorial, né? Entre um ket e um bra. E como a gente sabe, há sempre um fator de fase que indetermina, né, o estado psi de t. Esses dois estados são o mesmo, porque quando você calcula o quadrado para achar a densidade de probabilidade, a fase some, né? Mas no caso do operador de densidade, ela já some naturalmente, né? Não há necessidade de você se referir à fase, a dizer sempre que a fase é um fator a menos, é um fator arbitrário. Simplesmente ela desaparece. Outra coisa é que, pelo fato dele ser um operador quadrático, todas as fórmulas vão ser lineares em relação a ele. Quanto que as expressões de A de T, né? Aquele operador arbitrário, A de T, e probabilidade de um certo autoestado, A em Cn, são quadráticas em relação a psi de T. Ora, é muito mais fácil você lidar com expressões lineares, né, do que com expressões quadráticas. E a gente vai ver que as coisas ficam bastante mais simplificadas quando a gente for lidar com uma mistura estatística. Bom, para finalizar o estado puro, então a gente já viu que o ρ de t se define assim. A gente, por causa desta definição, a gente vê que o operador hermitiano, o operador adjunto, complexo conjugado, né, é igual ao próprio operador, ou seja, ele é hermitiano, é autoadjunto. Ele é idempotente, ou seja, se você aplicar duas vezes esse operador, se você multiplicar ρ de t por ρ de t, você vai obter outro ρ de t, por causa da normalização da função de nó. Certo? E o traço do ρ2 de t, do ρ quadrado de t, como ele é igual ao ρ de t, é igual ao traço de ρ de t, que a gente já viu que é igual. Então, no caso puro, essas são as propriedades fundamentais do operador de densidade. A gente vai ver, estudando a seguir uma mistura estatística de estados, que essas duas últimas não são verdadeiras. Elas vão servir, na verdade, ou uma ou outra, para a gente diagnosticar se um estado quântico é puro ou se é uma mistura estatística. Bom, eu vou encerrar essa primeira aula hoje
aqui. Na próxima a gente retoma, né? Porque já há tempo suficiente e muita informação já foi acumulada, né? Então, para a gente simplificar as coisas, vamos encerrar a apresentação aqui e vamos retomar a partir dessa página.